Bem-vindos todos. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Foram anos de tarifas de retaliação, sanções e tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. Mas agora, algo surpreendente aconteceu. Pequim e Washington decidiram aliviar as tensões, pelo menos por enquanto. Pela primeira vez em meses, parece haver um sinal real de desescalada na guerra comercial entre Daozunema e China. Então, sem dúvida, é uma ótima notícia. Rapidamente, porque isso é importante. Só para lembrar, no mês passado, a portas fechadas em Londres, negociadores comerciais dos dois países chegaram a um acordo discreto, mas fundamental, que serve agora como um acordo quadro para suspender restrições de exportação sobre bens industriais essenciais. E agora, ambos os lados estão cumprindo esse acordo quadro. Como mencionei anteriormente num vídeo, os Estados Unidos não podem funcionar sem minerais de terras raras essenciais que são importados da China. Portanto, sim, Pequim realmente tem a vantagem. Pequim está plenamente ciente disso, assim como Washington. O Ministério do Comércio da China acabou de fazer uma declaração que chamou a atenção dos mercados e dos governos. O que havia nessa declaração? Bem, ambos os lados estão agindo de acordo com o acordo alcançado em Londres oficialmente. Licenças de exportação estão sendo aprovadas, restrições estão sendo retiradas e, por um momento, apenas por um momento, parece que as duas maiores economias do mundo podem estar caminhando para uma cooperação renovada em vez de confronto. Então, o que exatamente está mudando? Do lado dos Estados Unidos, o governo Trump autorizou a retomada das exportações de motores de aeronaves, softwares de design de semicondutores de alta tecnologia e etano, que é um insumo fundamental para plásticos e produtos químicos. Então, sem dúvida, esses são produtos de exportação de alto valor e alta tecnologia, e seu retorno ao mercado chinês sinaliza uma mudança. Talvez não de confiança, ainda não, mas de pragmatismo. Do lado chinês, as mudanças são muito positivas e talvez ainda mais impactantes. A China está começando a aprovar a exportação de, entre aspas, itens controlados elegíveis. Agora eu sei que isso soa muito vago e pode parecer qualquer coisa, mas na verdade não é. É apenas uma forma de dizer minerais de terras raras, que é exatamente o que Washington tem buscado. Esses minerais podem não ser nomes conhecidos do público, mas são absolutamente essenciais para a vida moderna. Eles estão em smartphones, em veículos elétricos, em turbinas eólicas e, talvez mais criticamente, em equipamentos militares produzidos pelos Estados Unidos. A China detém quase um monopólio na produção global, e isso se deve às suas capacidades de produção, que os Estados Unidos não possuem no momento, como expliquei em detalhes em um vídeo recente. Portanto, é por causa dessas capacidades de produção que a China lidera o setor. Desde dezembro, a China restringiu as exportações de elementos de terras raras, apertando ainda mais o controle e pressionando os fabricantes dos Estados Unidos e da Europa que dependem desses recursos. E claro, isso foi uma resposta às restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos e pela Europa à China, funcionando como uma espécie de reflexo do que seus oponentes estavam fazendo. Essa pressão diminuiu agora, mas não desapareceu. Isso ainda é uma vantagem, ainda é uma moeda de troca, e continuará sendo uma moeda de troca. Mas suspender as restrições, mesmo que parcialmente, é um passo em direção a uma trégua frágil. E, claro, é um passo na direção certa. Agora, devemos falar sobre o momento. O momento não é aleatório. Não é coincidência nenhuma. Em abril, a guerra comercial atingiu um novo patamar. As tarifas de ambos os lados ultrapassaram 100% em alguns casos. As políticas do governo Trump empurraram as duas economias para o confronto. Mas desde então, ambos os países recuaram um pouco. Lembre-se, ainda existe aquela pausa de 90 dias nas tarifas. Os Estados Unidos reduziram as tarifas para 55%. A China respondeu cortando suas próprias tarifas para apenas 10%. Essa recente medida sobre restrições de exportação parece fazer parte da mesma estratégia. Uma pequena concessão aqui, um leve retrocesso ali, não o suficiente para acabar com a guerra comercial, não,
mas apenas o bastante para evitar que ela saia do controle e escale ainda mais. Então, por que isso importa tanto? Bem, porque por trás das manchetes existe uma verdade simples. A economia global depende da cooperação entre os Estados Unidos e a China. Talvez Trump esteja agora percebendo que as relações internacionais são realmente muito diferentes de ter sucesso no mercado imobiliário. Ser apenas transacional não funciona tão bem nas relações internacionais. E por isso estamos vendo um certo recuo em direção a termos mutuamente aceitáveis e a cooperação com a China, que os Estados Unidos designaram como seu principal adversário. As indústrias em ambos os países e além, é claro, estão profundamente interligadas. Empresas de defesa americanas dependem de terras raras chinesas para construir sistemas de visão noturna e munições inteligentes. E, claro, empresas de tecnologia chinesas dependem de chips e ferramentas de software projetados nos Estados Unidos para fabricar semicondutores. Portanto, se essas cadeias de suprimentos forem interrompidas, todos perdem. Isso agora está bastante claro. E esse é o perigo: a interrupção das cadeias de suprimentos. Porque, embora o afrouxamento das exportações seja uma boa notícia hoje, ele se baseia em fundamentos muito frágeis. Mas aqui está o problema: não há garantia de que essa distensão vá durar. Tensões sobre Taiwan, patrulhas no Mar do Sul da China, sanções, cibersegurança, qualquer um desses fatores pode reacender a hostilidade. Então, realmente parece apenas um alívio temporário em um jogo de poder muito mais amplo e complexo. E quando isso acontece, quando essas tensões reacendem, as ferramentas comerciais costumam ser as primeiras armas a serem usadas. Trump adora tarifas, como sabemos muito bem, e ele gosta de sanções econômicas, que são uma ferramenta tradicional de política externa, não apenas em seu governo, mas praticamente em todos os governos. Ferramentas de política externa, como coerção econômica, são, claro, um plano padrão para forçar atores estrangeiros a fazerem algo que seja benéfico para os Estados Unidos. Proibições de exportação, restrições de investimento, atrasos em licenças, são fáceis de implementar, mas muito difíceis de reverter. Então, embora as notícias de hoje tragam um alívio, amanhã pode haver outra rodada de retaliação e escalada. Ainda assim, este momento é importante. É importante porque mostra que, mesmo em uma era de competição entre grandes potências, a cooperação é possível. Ficou absolutamente claro que transformar o comércio em arma, especialmente em relação a tecnologias e minerais críticos, tem um custo muito alto. As indústrias sofrem, os mercados reagem, as alianças mudam, as alianças enfraquecem, e em um mundo que enfrenta desde conflitos crescentes até a regulação da IA, a guerra econômica só dificulta ainda mais as coisas. Talvez possamos viver sem isso. Vamos torcer para que sim, mas novamente não prenda a respiração. O retorno dos motores e softwares dos Estados Unidos às fábricas chinesas, juntamente com a lenta retomada das exportações chinesas de terras raras, indica que ambos os governos veem valor na estabilidade, mesmo que temporária. A próxima grande questão: será que esse acordo restrito pode abrir caminho para algo mais amplo, para algo mais estável e talvez permanente? Um verdadeiro acordo comercial? Talvez, quem sabe, um tratado que limite futuras restrições de exportação. É possível. Mas não espere que Pequim abra mão de sua dominância sobre as terras raras tão cedo. Os Estados Unidos ainda estão há anos de desenvolver uma cadeia de suprimentos confiável para esses minerais. E a China sabe disso. Essa é a realidade. É por isso que as futuras negociações provavelmente vão girar em torno das terras raras e de quanto a China está disposta a ceder, sabendo que os Estados Unidos não têm escolha a não ser voltar para pedir mais. Por enquanto, essa trégua é uma vitória para as empresas, para os mercados, para a diplomacia. Mas também serve como um lembrete de que, no comércio global, a paz é temporária, hoje em dia. E toda exportação pode se tornar uma arma na próxima rodada da disputa. Mostre seu apoio. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Curta, inscreva-se e compartilhe. Isso ajuda muito. Apoie meu trabalho no Substack e no Patreon. Os links estão abaixo na descrição do vídeo.
E nos vemos aqui em breve. Até mais. I will see you back here soon. Bye for now.